capítulo 11, eu coloquei como título a necessidade de maturidade. Nós vamos ver então aqui ao longo deste capítulo quão importante é a maturidade cristã, maturidade espiritual. Pedro acabara de ter conversado ali com aquele centurião, Cornélio. Antes disso ainda havia recebido aquela revelação dos lençóis com os animais, com quadrúpedes, e ele dizendo que não poderia comer porque aquilo ali era impuro, e Deus falou que havia sido purificado. 3 vezes o Senhor fala isso. Após isso ele tem um encontro com Cornélio, prega a palavra de Deus a ele e sua família creem na palavra de Deus, são batizados. Pedro compreende aquela visão que ele teve, aquele trânsito que ele teve, e compreende que aquela mensagem devia ser levada aos gentios, que eram considerados como impuros diante dos judeus. E aqui então há uma sequência sobre isso, falando que o Espírito Santo desce aos gentios, sobre os gentios, e ali então há uma compreensão daqueles que eram da circuncisão, de que o Espírito Santo havia chegado para os gentios também, porque há toda aquela atuação do Espírito, assim como houve a atuação em Atos capítulo 2, nós vemos aqui esta atuação do Espírito Santo como um sinal do derramamento do Espírito, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Aí no capítulo 11, inicia da seguinte forma, capítulo 11, versículos 1 ao 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Nós vemos aqui então, a partir do versículo 1, o quanto é necessário maturidade em todas as circunstâncias, em todas as áreas das nossas vidas. Nós podemos colocar tudo a perder, nós podemos ser pessoas que vão agir por impulso e vamos tomar as decisões mais erradas possíveis. A primeira questão que nós vemos aqui é que depois de Pedro ter pregado a palavra aos gentios, depois de Pedro ver a conversão daquelas pessoas, a atuação do Espírito Santo entre os gentios, o derramamento do Espírito, há aqui então da parte dos apóstolos, quando acontece isso, chega ao conhecimento deles do que aconteceu lá, mas um conhecimento apenas genérico, que chega para eles olha, Pedro está falando com os gentios lá, ele está levando a palavra para os gentios, e os apóstolos tomam conhecimento disso. E quando ele chega, quando fala que ele chega até Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, ou seja, o confrontaram. Há uma confrontação aqui. Ele chega até Jerusalém, certamente exultante, porque os gentios haviam compreendido a palavra de Deus, crido no Evangelho, houve um derramamento do Espírito, então certamente estava exultando, houve salvação entre os gentios também, ele havia compreendido a visão que Deus havia dado a ele, e ali então ele recebe essa confrontação: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles, relembrando aqui que os gentios eram considerados pessoas impuras, e você não deveria, uma pessoa como um judeu não deveria comer com um gentio, porque ele era considerado impuro, logo aquela comida feita ali era impura, e você se contaminaria com aquela comida e seria cerimonialmente impuro, e portanto você não deveria participar de nenhum tipo de refeição com um incircunciso, com um não judeu. Você só participava de uma refeição com judeus, sabendo exatamente a procedência da comida, com todo aquele ritual deles, e de maneira alguma você se relacionaria com o gentio. A refeição aqui era um ato de extrema comunhão, era você fazer parte daquela família, você estava junto com aquela família. Não era só você comer num bandejão, é você estar junto, conversar, se alegrar, orar junto, é como uma família, o povo está junto. E ali então ele recebe esta confrontação. Quando eu li esta passagem,
até o versículo 3 aqui, eu comecei a pensar que nós não estamos muito acostumados com confrontações. E Pedro, naquele momento de grande alegria, ele é confrontado. E eu começo a pensar na nossa geração, o quanto nós temos essa dificuldade de sermos confrontados. O quanto nós somos uma geração mimada, que não gosta de confrontação, que não aceita confrontação, que torce o nariz, que faz biquinho para a confrontação, que não gosta de você chegar para a pessoa e falar: olha, gostaria de saber sobre esta situação, por que isso está acontecendo? As pessoas não gostam, elas já querem partir para a ignorância, elas já não concordam, elas não querem ouvir aquilo. Por que você está falando isso? Nós desaprendemos. Nós somos uma geração que não gostamos de que alguém chegue e fale: você está errado. Nós somos a geração de YouTube, Facebook, Instagram, que nós queremos só receber like. E se você recebe alguma crítica ali na sua rede social, você bloqueia a pessoa. Isso é muito fácil, é a geração digital hoje. Olha, eu só não concordo com o que essa pessoa está falando aqui, me confrontando sobre essa, só bloqueio. Não quero mais ouvir essa pessoa falar. Nós não temos mais esta casca, não temos exercitado isso de ouvirmos pessoas. Por mais que seja uma confrontação, às vezes, que não tem muito sentido, mas você ouvir aquela pessoa, ouvir o que ela tem a falar. Por mais que não faça sentido, às vezes fala: não, olha, vocês estão enganados. Que é o que vai acontecer com Pedro aqui. O que nós vemos hoje é que as pessoas, elas já, em meio a uma confrontação, a uma dificuldade, elas já partem para a ignorância, elas já partem para xingamentos, começam a ofender uma pessoa a outra. O que você mais vê em rede social é isso. Uma pessoa vai confrontar, a outra já chega xingando, falando um monte de palavrão, caluniando, porque as pessoas não estão acostumadas a você falar: não concordo com o que você está falando, ou o que você está fazendo é errado, ou examine o que você está fazendo, se realmente é correto fazer isso. As pessoas brigam literalmente, de um bater no outro, porque um vai confrontar o outro, a gente briga. Até de um pai, de um filho bater um pai, por ser confrontado pelo seu próprio pai. Alunos, quantas histórias nós já vimos na TV, na internet, de alunos que batem professores porque eles não sabem receber uma reprimenda, uma confrontação. O aluno está lá na sala, o professor fala: olha, não é para você fazer bagunça, não é para você conversar. O aluno levanta e dá um soco na cara do professor. O aluno quebra o braço do professor, porque ele não está acostumado a ser confrontado. Ele chega na casa dele, ele tem tudo lá. O pai não confronta, a mãe não confronta, o vô não confronta, a avó não confronta. Ele chega na escola, o professor confronta e ele vai lá: sabe confrontar? Vou pegar a cadeira aqui e vou jogar na sua cara. Não estamos acostumados a confrontações. Somos uma geração de mimados, de caluniadores de redes sociais. E isto não é muito diferente na igreja, muitas vezes. De pessoas serem confrontadas: porque eu fui confrontado, então eu não vou mais fazer isso na igreja, então eu vou sair da igreja. Existem casos assim absurdos: pessoal, eu vou sair da igreja, já que eu estou sendo confrontado. Nós, entre aspas, perdemos de receber muitas pessoas aqui na igreja já. Porque as pessoas chegavam, por algum motivo, falavam: eu vou sair da igreja porque aconteceu isso. Aí eu falava: mas por qual motivo doutrinário você está saindo da sua igreja? Não é motivo doutrinário, é porque eu não gosto de tal pessoa, por isso, por aquilo. Não, você não deve ser por esse motivo. Você tem que ir lá acertar a sua vida, confrontar essa pessoa, ou se acertar com ela, pedir perdão, ou mostrar para ela que foi ela quem errou, ou ela dela. Mas você não vai sair da igreja por causa disso. Você vai resolver a sua situação. Você precisa ser maduro. Você precisa entender que na vida as pessoas não pensam como você. Muitas vezes teremos pessoas que pensam diferente. E aí você vai ter que conviver com isso. A pessoa vai falar: olha, não concordo com você por isso. E aí às vezes você chega e fala: não concordo por isso. A pessoa fecha a cara e vai embora. E não conversa mais com você.
Ou você confronta de alguma situação, a pessoa não te olha mais, não conversa mais, não quer falar mais com você, te exclui, te bloqueia. Somos uma geração de imaturos, de pessoas mimadas, não conseguem conviver com a oposição, não conseguem conviver com a confrontação. O apóstolo Pedro é confrontado aqui. E perceba a forma como ele reage ante a confrontação. Versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou-me a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, começou a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Nós vemos algumas questões aqui. Nós vemos, primeiramente, o apóstolo Pedro sendo confrontado, o que é muito importante, e na igreja isso é muito importante, haver uma confrontação. Um líder, um pastor, não deve ser um ditador que ele fala: é assim, eu que sei, você só tem que ouvir. Não é dessa forma. Deve existir a confrontação, deve existir uma pluralidade de líderes, como existiam entre os apóstolos. Não era só Pedro, ele devia chegar lá: eu falei para os gentios, eu que sei, vocês fiquem quietos, eu faço do jeito que eu bem entender. Não. Existia uma liderança destes apóstolos, e aqui Pedro vai explicar para eles o que estava acontecendo. O texto fala que Pedro passou a fazer-lhes uma exposição. Ele passou a relatar aquilo que aconteceu, que nós já vimos no capítulo 10 semana passada. Toda essa questão que Pedro falou já foi relatado no capítulo 10 de Atos, que nós vimos tudo o que aconteceu, a visão de Pedro, os servos do centurião indo até ele. Ele vai juntamente com aqueles 6 homens até Cornélio, expõe a palavra de Deus a eles creem, são batizados, o Espírito Santo desce sobre eles. É dessa forma que acontece. Aqui nós vemos, portanto, que além desta maturidade que ele precisa ter, além de saber conviver com a confrontação, ele precisa, o líder, a igreja precisa ter solidez doutrinária. Ele expõe aquilo que aconteceu. Ele fala da atuação de Deus, a atuação do Espírito Santo diante dos gentios. Ele fala expondo de como Deus agiu na vida daquelas pessoas, sem nenhum tipo de achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Ele fala o que aconteceu, a visão que ele teve do próprio Deus, a atuação de Deus sobre a vida daquelas pessoas,
sem legalismos. Olha, é desta forma, não, eu realmente me arrependo porque eles são gentios e nós somos judeus, né? Deus até falou, mas eu acho que Deus estava errado, ou coisas do tipo. Não, o que ele fala é aquilo que Deus está falando para ele. Ele traz uma solidez doutrinária, que é o que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele fala desta necessidade de uma solidez doutrinária, e aqui ele fala especificamente do líder. Ele fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O líder, ele tem que ser aprovado, um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a Bíblia, que não vive de achismos, de legalismo, mas que maneja bem a palavra de Deus, que expõe a palavra de Deus, que expõe aquilo que Deus está falando. Pedro está expondo o que Deus havia feito, e ao fim deste relato, ele traz a sua conclusão. Neste relato aqui, ele fala que o Espírito Santo, versículo 15, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ele conclui: olha, o que aconteceu com eles é a mesma coisa que aconteceu conosco lá atrás. É algo que veio de Deus, não é nosso. E então, quando aconteceu aquilo, versículo 16, ele fala: eu me lembrei do que havia acontecido, daquilo que a palavra do Senhor diz. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele está argumentando, ele não parte para a ignorância, ele não xinga os apóstolos, ele não fala: aconteceu lá, foi uma experiência minha e a experiência que eu tive vocês não podem discordar. Era de Deus, então ele vai trazer a argumentação bíblica. E não nós vamos aqui: eu tive uma experiência e você não teve essa experiência, então você não pode me confrontar. Biblicamente posso sim, eu não preciso ter experiência para te confrontar, eu tenho a Bíblia. A Bíblia é muito maior do que a experiência. E Pedro traz aqui a argumentação e a conclusão. O versículo 17, ele fala: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Versículo 17. Ele fala: o que aconteceu conosco aconteceu com eles. Como eu vou resistir a Deus, à atuação do próprio Deus? Não há como resistir a Deus. Eu não posso fazer nada, eu sou um servo de Deus. É o que Pedro está falando aqui. Não há como resistir à atuação de Deus. E quando termina aquele versículo 18, mostra como eles foram apaziguados, como se eles fossem acalmados, porque havia uma situação tensa ali entre eles. Como você come entre os gentios? Como você vai fazer algo que você vai ficar impuro cerimonialmente? Depois de eles ouvirem esta história, o relato de Pedro, a conclusão de que assim como os judeus receberam o Espírito, os gentios também receberam, o versículo 18 fala: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, acalmaram-se os ânimos. Agora a gente compreendeu. E além disso, além de eles se acalmarem, eles glorificam a Deus. Eles louvam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não somos só nós judeus que temos o privilégio de recebermos a salvação, mas também os gentios. A salvação vem do Senhor e ela não é só para os judeus, para os filhos de Abraão na carne, mas são para aqueles que são filhos espirituais de Abraão, e eles glorificam ao Senhor porque esta salvação é muito mais ampla do que eles poderiam pensar. Não é uma salvação restrita a um povo, não é uma salvação restrita a uma nação, mas ela é para todos os povos, ela inclui os gentios. E aqui os apóstolos glorificam ao Senhor pela salvação daquelas pessoas. Imagina
o apóstolo Pedro falando isso, eles falando, mas mesmo assim, você está impuro cerimonialmente. Você está impuro porque você comeu com os gentios. Eles seriam mais alguns fariseus, porque eles estariam pensando naquela impureza cerimonial. Os gentios foram salvos pelo Senhor. É o que Jesus tinha falado dos fariseus, que eles colhiam o mosquito, coavam o mosquito, mas engoliam um camelo. Mas eles glorificam ao Senhor, porque é concedido o arrependimento para a vida, porque eles compreendem a palavra de Deus e são salvos pela graça de Deus. Estas pessoas ouvem o que Pedro tem a falar, e aquilo que ele fala está apontando para o que Cristo fez e para a atuação do Espírito Santo. E quando nós partimos então para o versículo 19 em diante, já vimos então a necessidade de maturidade, a solidez doutrinária necessária para se tratar os problemas que podem acontecer, as confrontações que existem dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Nós vamos ver agora como acontece toda este levar da palavra de Deus aos outros povos. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Primeiramente, eles falam que houve aquela dispersão, porque após a morte de Estevão houve aquela perseguição, uma dispersão do povo, e eles foram então pregar a palavra de Deus, e alguns aqui anunciavam ainda, em algumas regiões anunciavam apenas aos judeus. Eles ficaram restritos, vamos anunciar a palavra apenas aos judeus, vamos falar de Cristo, mas apenas para os judeus, porque os outros são povos impuros. Nós não podemos nos tornar impuros. Não havia este discernimento, esta compreensão ainda de que o Evangelho havia de ser levado a todos os povos. Mas alguns, como diz o versículo 20, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Aqui eles não ficaram restritos, eles se espalharam e pregaram tanto a judeus como a gregos. Eles não fizeram distinção de pessoas e compreenderam que o Evangelho de Jesus era para todos os povos. Houve uma compreensão, já havia uma maturidade de que havia esta responsabilidade deles levarem a todos os povos, a todas as pessoas, a mensagem do Evangelho. Tanto que o versículo 21 vai falar: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Irmãos, nós devemos orar muito, Senhor, que a sua mão esteja conosco, que o Senhor atue em nossas vidas, que o Senhor me faça um servo fiel para pregar a tua palavra em todo momento, em toda circunstância, para qualquer pessoa que eu encontre. Não é apenas para a pessoa que é simpática ao Evangelho, que não vai me olhar com cara feia, mas para qualquer oportunidade que eu tenha de pregar o Evangelho. Que a sua boa e poderosa mão esteja comigo, que o Senhor faça com que pessoas creiam e se convertam ao Senhor. Versículo 22 diz: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé chega,
aquele líder chega para fazer um relatório, para ver como as coisas estão ali. Veja uma necessidade de ter pessoas, de líderes, de pessoas que estão envolvidas, de ver como o trabalho está, de acompanhar o que está acontecendo, de averiguar, de estar junto ali, de não deixar as coisas acontecerem como se elas fossem acontecer naturalmente. Deus preza por esta organização, por esta liderança. E então Barnabé chega até lá, se alegra com o que está acontecendo e exorta e anima que essas pessoas permaneçam firmes no Senhor. Existe essa necessidade de chegar ali o líder e falar: permaneçam firmes, sejam perseverantes, amem ao Senhor. Vocês vão passar por dificuldades, vocês podem ser perseguidos, mas amem ao Senhor, trabalhem para o Senhor, invistam no reino de Deus, vivam para o reino de Deus, não para si próprios. Como aquela musiquinha que fala: Deus quer sua obra feita e não só quanto tempo sobra. Nós conhecemos muito bem essa música. Deus quer sua obra feita. Permaneçam firmes, ativos no ministério, trabalhando para que outros creiam, pensando no reino de Deus e não no reino próprio, não pensando nas suas próprias paixões, nos seus próprios planos, naquilo que você quer fazer, mas no que Deus quer fazer contigo. Permaneçam firmes no Senhor. O versículo 24 vai falar de Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, um líder, um homem de Deus, uma pessoa que está no ministério cheio do Espírito Santo e de fé, disposto a se entregar ao Senhor, a viver para o Senhor, a se gastar para o Senhor, a entender que nós temos apenas uma vida e que quando nós olharmos para trás e vamos pensar: Senhor, eu estive na sua obra, eu trabalhei para a sua obra, eu poderia ter feito mais, mas eu trabalhei, eu não me escondi, eu não fiquei parado, eu trabalhei para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero ver mais pessoas unidas como o povo de Deus. Versículo 25 fala: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé vai até Saulo, se junta com Saulo e vão até a igreja, aqui a igreja de Antioquia. E eles ficam durante um ano pastoreando, acompanhando aquela igreja. Esses dois líderes acompanham a igreja, o desenvolvimento, o crescimento dela. Uma igreja que é tutoriada, que é acompanhada, que é vista, supervisionada. É dessa forma que Deus quer que façamos. Capítulo 20 de Atos vai falar de pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esta igreja precisa ser pastoreada, precisa ser direcionada. Alguns falam: mas o único pastor é Jesus. Não é verdade, ele é o supremo pastor. Foram instituídos pastores, líderes na igreja para que conduzissem a igreja. É responsabilidade de uma liderança conduzir a igreja. E eles ficam ali durante um ano ensinando numerosa multidão. E ali então o versículo 26, no final dele, fala que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. São pequenos cristos, seguidores de Cristo, são identificados. Alguns desses termos muitas vezes eram usados de forma pejorativa, assim como para os puritanos foi usado de uma forma pejorativa, mas depois eles continuaram sendo conhecidos como puritanos, cristãos também. Mas o importante é sermos identificados como cristãos, de não sermos agentes secretos, de a pessoa falar: olha só, te conheço há 4, 5 anos, nem sabia que você era cristão. Havia uma diferença. Por isso as pessoas falam: são aqueles cristãos lá, aquelas pessoas diferentes, que falam daquele Jesus, que saem falando para todo mundo, que são perseguidos, que são ameaçados e continuam falando, que creem na palavra de Deus,
que não adoram a César, mas adoram um outro, que se chama Cristo. Aqueles são os cristãos. Eles são destaque na sociedade, são reconhecidos pela sociedade, podem ser odiados pela sociedade, mas a sociedade os conhece porque eles sabem que eles amam a um Senhor. Aqueles cristãos lá são radicais, eles acham que só Cristo salva. Aqueles cristãos lá são radicais porque eles falam que a Bíblia é a única palavra de Deus. Aqueles cristãos lá, eles são radicais porque eles acham que Jesus é o único mediador. Nós somos cristãos e devemos nos identificar como cristãos. As pessoas devem perceber em nós que somos verdadeiros cristãos. Naqueles dias, versículo 27, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. O texto aqui termina falando de um profeta que fala de uma grande fome que aconteceria, e ali o que os apóstolos, o que Paulo e Barnabé fazem? Eles preparam-se, enviam socorro aos que moram na Judéia. Eles podiam orar? Deveriam orar. Aquilo iria acontecer? Sim. Orem. Mas o cristão, ele deve ter planejamento, ele deve cuidar um do outro também. Ele deve ser generoso, pensar no outro irmão, não ficar apenas olhando para o próprio umbigo. Estou bem, está tudo certo. Eles se prepararam. Vamos enviar socorro aos irmãos que moram na Judéia, porque eles vão passar por dificuldades. Vamos auxiliar esses irmãos. O cristianismo é isso. Não é eu olhar apenas para mim, é eu compreender que o meu irmão pode ter necessidade e que eu preciso ajudá-lo de alguma forma. É de nós estarmos próximos, conectados uns aos outros, não só pelo WhatsApp, mas emocionalmente conectado, espiritualmente conectado, de me importar com os irmãos, com as necessidades de cada um, de nos planejarmos para podermos ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros. Como isso é importante, irmãos, numa sociedade de impessoalidade, onde cada um olha para o seu próprio umbigo e não quer saber das outras pessoas, e vive num mundo virtual, num conto de fadas muitas vezes. Quão importante é nós nos importarmos uns com os outros, orarmos uns pelos outros, contribuirmos com os outros, pensarmos como povo de Deus, pensarmos nas necessidades do povo de Deus, pensarmos nas necessidades de um missionário, nas necessidades da igreja, nas necessidades de um pastor, de um líder. É importante nós pensarmos nisso, como povo de Deus, em meio a todos os excessos que existem no Brasil, com todas as corrupções que existem dentro da igreja. Nós devemos pensar, nós como povo de Deus, como igreja, que nós devemos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, temos um planejamento, uma generosidade no nosso coração. E para encerrar, eu gostaria de citar ainda dois textos. Como o texto fala aqui que em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo lá nos diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Vivam de acordo com a vocação que o Senhor deu a vocês.
Não vivam pelo mundo, mas vivam de acordo com a vocação que Deus lhes deu. Vivam para o Senhor, para o reino de Deus, para a eternidade. Olhem para a eternidade. Olhem para Cristo. Não fiquem se olhando no espelho de forma narcisista. Como eu sou bom, como eu sou legal, como eu sou bonito, como eu sou especial. Eu vi uma camiseta esses dias no mercado. A camiseta estava escrito o seguinte: Jesus preferiu morrer por você a viver sem você. Puxa vida, como eu sou especial. Jesus Cristo preferiu morrer por mim a viver sem mim. Olha como eu sou maravilhoso, como eu sou ótimo, como eu sou especial demais. Nos tornamos crentes narcisistas, achamos que o que Deus faz é nossa função, que tudo gira ao nosso redor, que o que Cristo faz é porque Ele... é um absurdo isso. É um absurdo. Deus estava pensando em você então. Ele mandou Jesus porque Jesus não suportava viver sozinho sem você. Ele preferiu morrer para ficar com você. Isso é tão teológico quanto a música. Tem uma música já que é meio antiga que ela fala: quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. É tão teológico quanto isso. É tão profundo quanto isso. É tão bíblico quanto isso. É você achar que a sua vida, que Deus faz tudo em função de você, quando na verdade Ele faz para a glória dele, faz para a honra dele, para que ele seja glorificado, não para que você se sinta especial. Você está nesse mundo não é para viver para si próprio, é para viver para Cristo, é para viver o Evangelho, é para viver para o reino de Deus. E ainda texto de 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 ao 12. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Viva de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. O Senhor não chama você para que você se ache especial, legal, gente boa, bonito, talentoso. Eu sou o máximo. Jesus morreu por mim porque eu sou o máximo, porque Ele não conseguiria viver sem mim. Você deve viver de uma forma digna. Deus chama para o seu reino de glória, para a glória dEle, para o reino dEle. O reino é do Senhor, o reino pertence a Ele, a glória pertence a Ele, não a você. Viva para o Senhor, viva em maturidade, aprenda a ser confrontado, aprenda, tenha solidez doutrinária, estude mais a palavra de Deus, leia livros, assista a conferências na internet, tem muitas conferências boas. Tenha solidez doutrinária. Quando você for confrontado teologicamente, você está preparado. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, responda às confrontações. Não cruze os braços, vire o rosto e faça beicinho e diga: estou de mal. Isso é maturidade. Viva de forma digna da vocação a qual você foi chamado. Ame ao Senhor. Entenda que você vive para Ele. Você é cristão, você é seguidor de Cristo. Não é Cristo que te segue. Não é Cristo que vive em função de você, é você que vive em função de Cristo. Você vive para Ele, para a glória dEle. E se você não vive dessa forma, se arrependa dos seus pecados, crê em Cristo. Se você por algum motivo se desviou dessa verdade, volte-se para o Senhor, para a glória dEle. Vamos orar.